Bom dia! Meu nome é Paty, eu sou do canal Saúde com a Paty e como eu prometi a vocês, hoje eu vou falar da campanha de sarampo e pólio que está iniciando contra sarampo e poliomielite, que está iniciando em todo o Brasil a partir de segunda-feira, dia 6 de agosto e vai até o dia 31 de agosto. Qual é o objetivo do Ministério da Saúde com essa campanha? É elevar o número de crianças vacinadas para evitar a reintrodução do vírus selvagem da polio e vacinar as crianças que não estão com a vacina em dias contra sarampo. Com isso, o Ministério da Saúde, ele quer atingir uma meta de 95% sua cobertura vacinal em todo o país, alcançando mais de 11 milhões de crianças. A poliomielite e o sarampo, elas são doenças de notificação compulsória e o Brasil ele tem compromissos internacionais para erradicar estas doenças. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a poliomielite. A poliomielite ou paralisia infantil é uma doença infecto-contagiosa viral aguda, caracterizada por quadro de paralisia flácida de início súbito. O déficit motor instala-se subitamente e a evolução dessa manifestação frequentemente não ultrapassa 3 dias. Acomete em geral os membros inferiores de forma assimétrica, tendo como principais características a flacidez muscular com sensibilidade conservada e a reflexia no segmento atingido. Esta doença encontra-se erradicada no país desde o início dos anos 90, em virtude do êxito da política de prevenção, vigilância e controle desenvolvida pelos 3 níveis do Sistema Único de Saúde. A polio, ela tem a transmissão fecal-oral através de alimentos, águas e objetos contaminados com fezes dos portadores das doenças. E também ela é transmitida pessoa a pessoa por gotículas, partículas de gotas, no ar. O causador da poliomielite é um vírus, ele é RNA e ele é do gênero enterovírus. A campanha contra a poliomielite, ela foi iniciada no Brasil em 1980. Em 1994, ele recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde a certificação de área livre do vírus selvagem contra a polio. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o sarampo. O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, transmissível e extremamente contagiosa, muito comum na infância. As complicações infecciosas contribuem para a gravidade do sarampo, particularmente em crianças desnutridas e menores de 1 ano de idade. É transmitida diretamente de pessoa a pessoa através das secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Essa forma de transmissão é responsável pela elevada contagiosidade da doença. Tem sido descrito também o contágio por dispersão de gotículas de partículas virais no ar em ambientes fechados, como, por exemplo, escolas, creches e clínicas. A suscetibilidade ao vírus do sarampo é geral. Qualquer pessoa pode pegar, Quem nunca teve a doença e quem não foi vacinado. Os lactentes cujas mães já tiveram sarampo ou foram vacinadas possuem temporariamente anticorpos transmitidos por via placentária, conferindo a imunidade, que é geralmente ao longo do 1º ano de vida, o que interfere na resposta à vacinação. No Brasil, cerca de 85% das crianças perdem esses anticorpos maternos por volta dos 9 meses de idade. E ela caracteriza as manifestações por febre alta, acima de 38,5 graus Celsius, exantema maculopapular generalizado, tosse, coriza, conjuntivite e manchas de Koplik, que são pequenos pontos brancos que aparecem na mucosa bucal, antecedendo ao exantema. Vale salientar que quem teve sarampo uma vez não pega mais, porque a doença confere imunidade. E apesar de todas as campanhas, os países ainda continuam com casos de sarampo, Infelizmente, porque a cobertura vacinal está muito baixa.
A campanha de vacinação contra o sarampo, ela começou aqui no Brasil em 1995, mas nós estamos num problema de vários casos e já está em torno até o dia 30 de julho, segundo o Ministério da Saúde desse ano, né? O Brasil já tem 1.053 casos confirmados em 7 estados do Brasil: Amazonas, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pará e no Rio de Janeiro. E isso se deve principalmente no Amazonas e Roraima, a um vírus circulante que veio importado da Venezuela. Nos outros estados também, alguns casos são desse vírus importado da Venezuela e de algumas pessoas que viajaram para a Europa, onde também existem casos de surto de sarampo no Brasil. Tanto a poliomielite como o sarampo são doenças muito perigosas. E por isso é que o governo federal está investindo nessa campanha. Detalhe, por conta da baixa cobertura vacinal em todo o país, está tendo casos de sarampo. Em julho desse ano, dia 30 de julho, o Ministério da Saúde informou que já foram notificados 1.053 casos de sarampo. O sarampo, ele pode levar à morte, certo? De crianças menores de 5 anos, principalmente menores de 1 ano. Então, ele está querendo essa campanha, ela tem um objetivo de vacinar aquelas crianças que não foram vacinadas e as crianças que já foram, mas teve uma resposta baixa imunológica. No caso da poliomielite, é uma coisa interessante. A vacina que vai ser utilizada é a VOP, a vacina oral contra pólio. Quando, naquele momento, entre 6 e 31 de agosto, várias crianças são vacinadas contra pólio, as 2 gotinhas. O vírus vacinal, quando a criança toma a vacina, ele é eliminado pelas fezes e vai para o meio ambiente combater o vírus selvagem. Então, a partir do momento em que o Brasil alcança 95% na sua cobertura vacinal contra pólio, nesse caso, ele vai fazer com que todo o território nacional esteja protegido e combata o vírus selvagem, que é o vírus que provoca a poliomielite. No caso do sarampo, quando há uma cobertura homogênea, porque no sarampo a única medida de prevenção é a vacina. A da pólio, como ela é uma doença oral fecal, o saneamento básico que é baixo, né, as condições precárias e a falta de vacinação, ela faz com que a criança fique desprotegida e isso leve a um fator de risco a ela adquirir a pólio. Se o vírus entrar aqui no país, né? Se a gente não houver uma proteção contra esse vírus, através das vacinas, o Brasil não vai ficar protegido e nós poderemos reintroduzir a poliomielite aqui. Vale salientar que a poliomielite, as complicações dela são sequelas musculares e paralíticas pro resto da vida e ela pode provocar, no caso da morte, uma paralisia respiratória devido à paralisação muscular do músculo respiratório. Então ela é muito grave essa doença. Não vamos deixar que a polio volte para o país e vamos combater o sarampo que está aí atingindo as nossas crianças. Eu, particularmente, eu tive sarampo e eu quase morria. Então, naquela época, né, a campanha existia, mas, assim, minha mãe vacinou, mas contra o sarampo, como só foi em 95, lógico, né, não vou lembrar a minha idade aqui agora não. Mas detalhe, enfim, o que eu quero passar para vocês é que segunda-feira está começando a campanha nacional contra sarampo e poliomielite. Mães irresponsáveis de crianças, levem seus filhos para vacinar. O dia 18 de agosto, sábado, todos os postos do Brasil serão abertos para que você, pais e responsáveis de crianças, levem seus filhos de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias para vacinar. Sim, para terminar meu vídeo, a aulinha de hoje, eu quero explicar aqui. De acordo com o Estatuto ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje, por conta de sarampo, com medo da reintrodução da pólio e tantas outras doenças, notificação compulsória, que existem vacinas para protegê-las, as crianças, o que é que o Ministério da Saúde, junto com o Ministério Público Federal, eles entraram num consenso, pegando o Estatuto da Criança e Adolescente e fizeram
a seguinte norma: os pais ou os responsáveis das crianças que não vacinarem seus filhos, eles podem ser multados até 20 salários mínimos, podendo perder a guarda da criança. E mais, se porventura a criança ficar doente de uma dessas doenças, no qual existe vacina para proteger elas podem ser processadas e até presas. Então, pais e responsáveis por criança, não brinque não, vacinar é uma obrigação de vocês, é um direito da criança à saúde. No Estatuto da Criança e Adolescente diz que toda criança tem direito à saúde. Valendo-se disso, todo pai ou responsável por essas crianças tem que vacinar, tá certo? Então, estou muito feliz hoje, vou terminando meu vídeo agradecendo a todos que assistiram. Espero que vocês curtam, compartilhem, bote seus comentários, se inscreva, dê seu joinha, para que o canal fique mais movimentado e eu possa fazer outros vídeos, né? Brevemente eu vou estudar, mande nos seus comentários o que é que vocês queriam que eu falasse, que com certeza eu vou estudar e vou vir aqui conversar com vocês a respeito da saúde das pessoas. Então, gente, muito obrigado, que todos tenham um excelente dia e até o próximo encontro da gente. Um caloroso beijo a todos. Tchau!